Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar alguns instantes. Como dizíamos no início da missa, a festa de São Nicolau de Myra. São Nicolau de Myra é do século III. Ele faleceu no ano de 350. A sua história é bastante longa e marcou a vida de muitas pessoas. A figura do Papai Noel moderno é figurada nele. Não vamos discutir a figura do Papai Noel, mas sabemos que existiu um santo verdadeiro da qual fazia esse trabalho de dar presente às crianças pobres. E em muitas culturas cristãs ainda há esse costume, não do Papai Noel, mas sim do São Nicolau. Infelizmente, a nossa tradição brasileira praticamente apagou a figura de São Nicolau. Mas é importante saber que São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel. Quem foi ele? O que ele tem especial para nos oferecer de seu exemplo de vida? Sabemos que os santos são o reflexo de Nosso Senhor na vida da igreja. E vamos interpretar sempre que Nosso Senhor continua se manifestando na sua igreja e no mundo através dos santos. E no século III, São Nicolau foi um homem importante para a igreja inteira, mas especialmente no seu modo especial de viver. Ele é padroeiro da Rússia, da Grécia, da Noruega, de Bet-Jala, da Palestina. E por tantos milagres que é conhecido, então todos esses países praticamente o tomam como seu padroeiro. Ele viveu alguns anos próximo de Belém, então tinha uma certa proximidade com a cidade de Belém, da Palestina, próximo aonde o próprio Nosso Senhor nasceu. E talvez por isso também evoluiu muito no seu coração a preparação para o Natal. No entanto, naquele período, governava Diocleciano, o grande perseguidor dos cristãos. E num dado momento em que foi obrigado a abjurar a fé, ele a defendeu com honra e não teve medo de ser preso. E, de fato, ele foi encerrado numa prisão durante muitíssimos anos. E logo depois que vem Constantino e liberta os cristãos, a igreja cristã, a igreja católica agora está livre. E a religião oficial do governo, então é claro, ele como um bispo, foi solto do cárcere. E logo também começou a assumir profundos trabalhos na igreja. Naquele tempo, havia uma grande confusão de heresia do arianismo. É importante compreender que assim como o progressismo que nós temos hoje, a teologia da libertação, que como praticamente parece que vai fulminando em todo canto da igreja, naquele tempo o grande perigo era o arianismo. E Ário era um bispo, e num concílio ele não admitia se retratar. E naquele momento, São Nicolau ferveu de zelo, e tem uma coisa típica que acontece, né, neste dia. Ele dá um tapa na cara de Ário, e diz que ele era indigno do sacerdócio que ele recebeu do episcopado. Claro que esse tapa foi violento e derrubou Ário no chão. É estranho a gente pensar que um santo vai tomar essa posição, mas fez por grande zelo, devido à grande heresia e o mal que esse homem fazia a tantas almas. E logo depois, o arianismo praticamente corrompeu muitas dioceses. Aquilo que a doutrina que ele deixou foi horrorosa. Pois bem, mas no entanto,
essa atitude não caiu bem para ele, como bispo. E praticamente ele já não podia mais exercer o cargo na sua diocese. Mas continuou de um bispo de forma muito simples e levando presente escondido para as crianças. Por isso que é conhecido como Papai Noel verdadeiro. E levava esse presente às crianças pobres e as preparava especialmente para a chegada do menino Jesus no Natal. Também cuidava das mães pobres, dava um certo cuidado às pessoas pobres. Também fez inúmeras conversões com o seu exemplo e a sua pregação, de forma que os arianos ainda ficavam com mais raiva desse grande trabalho que fez. Os milagres são inúmeros e devido a tantos milagres também ajudaram profundamente nas conversões das pessoas. E assim, São Nicolau entra na história como esse grande bispo que viveu uma vida intensa, mesmo no sofrimento, na defesa da fé e na bondade, na caridade com os pobres. Esses são os seus grandes exemplos que devem marcar, nortear a nossa vida. São Paulo na Epístola nos recorda para recordarmos aqueles que nos pregam a palavra do Senhor. Os santos sempre vão cumprir esse grande trabalho de deixar essa forte doutrina da verdade em nossos corações. E diz assim também São Paulo: imitai as suas virtudes. Imitemos essas virtudes de São Nicolau, especialmente na defesa da doutrina católica verdadeira, sem medo da corrupção, e com a mesma coragem também que ele a defendeu, foi até preso por causa disso, sofre pela fé, vive este zelo pela verdade, sem deixar a bondade para as pessoas mais necessitadas. Peçamos sempre a sua intercessão para que ele nos ajude também a reconhecer essas verdades e ajudarmos a viver as suas virtudes. Que Nossa Senhora, que é a Rainha de todos os santos, a quem inspira a vida de tantos santos, também nos ajude, nos inspire a imitar as virtudes dos santos e viver a cada um, conforme a nossa própria vocação, o caminho da santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.